Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Bacelar Treinamentos. Oi pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós temos aqui um tema bem interessante que é sobre excelência operacional. Vamos falar um pouquinho com vocês sobre esse tema. Nós resolvemos falar sobre excelência operacional por um simples motivo. Temos tido aí bastante questionamento, muitas dúvidas que chegam até nós sobre esse tema. E o que a gente quer colocar aqui hoje é de uma forma que fique simples para que a gente consiga fazer ou aplicar a excelência operacional na prática, né? Então, assim, quando a gente fala no tema excelência operacional, tem aí uma abrangência muito grande, tem muitos assuntos correlacionados, desde lá o modelo de negócios da empresa e outras coisas mais, né? Mas a gente quer levar esse tema assim de uma forma mais prática, porque a coisa começa a ficar mais complexa e as pessoas acabam tendo dúvidas, que é isso que a gente está percebendo. Ou seja, o que eu tenho que fazer para ir caminhando para uma excelência operacional, né? Então a gente queria fazer colocações desse tipo mais voltadas à prática, né? Como é que você pode colocar isso em prática na sua empresa? Então, dentro desse tema, o que você entende por excelência operacional, Luiz? Então, como eu já adiantei um pouco, né, o tema em si é complexo, tem muita coisa, mas essa abordagem que nós queremos compartilhar com vocês hoje é mais focada no que fazer. Então, assim, conceitos mais básicos. O que é excelência operacional? É a gente atender tudo aquilo que a gente se propõe a atender, ou a empresa atender os seus processos, ou desenvolver os seus processos, mas na prática, né, com resultados finais de performance em excelência. E o que é a excelência? É a gente estar alinhado com o que o cliente quer, ou com expectativas do cliente. Então, por exemplo, do trabalho que eu faço, muitas vezes chego nas empresas e tem todo aquele processo de passar pela recepção ou pela portaria da empresa até a gente chegar lá aonde a gente precisa chegar. Se for um treinamento, até chegar lá no local de treinamento, ou uma visita, uma consultoria, até chegar à pessoa que vai nos receber. Então, uma forma da gente medir essa questão de excelência, alinhado aos processos, pensa assim, esse processo de portaria ou de recepção da empresa, o que é um nível de excelência? Aí, claro, temos que pensar em benchmark, em comparações aí com outras empresas, ou alguma referência interna que a empresa tem. Mas, basicamente, para a gente pensar em algo um pouco mais prático, como é que eu sei se o que a gente está fazendo está num bom nível ou não? Por exemplo, se eu pensar em parâmetros como o tempo. Então, tem empresas que eu demoro muito mais tempo para poder passar por esta etapa de identificação, de registro, né, da entrada de uma pessoa que vem de fora para a empresa. Então, por exemplo, o tempo é um indicador aí excelente para isso. Então, tem empresas que demoram muito tempo, por exemplo, não se acha a pessoa que veio, a que eu fui lá me encontrar, ou o registro que está lá prévio, né, o pessoal não acha. Isso tudo é falta de excelência, né? Então, aquele processo de entrada de uma pessoa que vem de fora, ele tem que estar num nível de excelência. Como que a gente sabe isso? Por exemplo, com o parâmetro tempo. Claro que aí precisaríamos pensar qual é esse tempo, né? Qual é a referência. Mas algo que a pessoa ficou esperando muito é ou deve ser visto como um desperdício. Então a gente está abaixo, né, de um nível de excelência. E assim a gente pode ir fazendo esse comparativo com todos os processos que a empresa executa, que as pessoas executam, né? Por isso aquela ideia de enxergar a empresa como uma série de processos que são desenvolvidos, e aí a gente consegue ter uma ideia, focando nesses
processos de excelência, né? O que seria esse nível de excelência? O tempo é sempre um bom parâmetro para a gente poder se basear no sentido de saber se aquilo está correndo bem ou não. Também questionar as pessoas, né, que estão participando desse processo. Então, nesse exemplo que eu falei, questionar as pessoas também de fora, o que você achou, está funcionando de forma tranquila ou não, está legal ou não está legal. É uma forma da gente, na prática, entender ou começar a observar esses níveis de excelência, né? Sim, esse exemplo foi muito feliz que você deu, porque muitas vezes as empresas pensam em excelência operacional como os seus processos fabris só. Então, ter uma qualidade sem refúgio, com os níveis de rejeição e de refúgio mais baixo possível, mas nem sempre olham para os seus processos administrativos. E hoje sabemos que dentro dos processos administrativos, dentro dos fluxos de valor dos processos administrativos, onde nós temos maior potencial para ganhar, em tempo, em qualidade. Então, precisamos olhar o mapeamento do processo como um todo dentro das empresas, não só no processo fabril. Então, esse exemplo é muito bem-vindo. E é claro, pegando o gancho aí da Roseli, é claro que não podemos esquecer, se é uma indústria, né, do foco também nos processos fabris, dos processos Sim. industriais. Mas estou chamando a atenção para essa visão que muitas vezes a gente fica procurando, por exemplo, a minha fábrica é perfeita, meus processos fabris são perfeitos, porque alguém definiu, alguém Sim. segue aquilo, meus índices de qualidade são satisfatórios ou são bons e tal. Só que eu teria que ver ou medir de uma forma um pouco mais ampla, né? Resultados, como você está entregando. Então, de repente, você tem lá o teu processo muito bom, teu produto é muito bom, só que ele demora para ser entregue para o cliente, que entra nessa parte misturando ou mesclando mais com essa parte administrativa que você citou, né? Então, demora para fazer uma entrega, ou não entrega no momento que o cliente quer, né? E aí eu começo a ter perdas nisso tudo, perdas aí no processo como um todo, e aí o nosso nível de excelência operacional começa a ficar mais baixo. Então, assim, são pontos simples que a gente pode observar para saber se estamos cumprindo com aquilo que nós nos comprometemos, ou aquilo que nós prometemos para o cliente. Aí por isso que sempre cai naquela história, pesquisa com o cliente, vamos ver como é que o cliente nos enxerga, como que é a satisfação dele, o grau de satisfação dele com os nossos produtos, com o nosso atendimento como um todo, né? Coisas desse tipo. Sim, e falando em entrega, nós temos que ter excelência nos nossos processos logísticos também. Desde da entrada dos materiais, né, da entrega dos fornecedores, passando pelo recebimento, almoxarifado, entrega para a produção, depois da produção para entrega para o cliente, termos excelência nesses processos, que muitas vezes nós temos um ótimo produto, mas a nossa logística tem um processo ruim. Então, com estoques altos, desperdício de tempo, muito tempo para demorar para entrar na portaria, os fornecedores entregam de uma forma que não é sistematizada, nós não temos entregas todos os dias, os estoques estão cheios, temos peças obsoletas que ficam lá muito tempo. Então, toda essa excelência também tem que se estender aos processos logísticos, as embalagens que são entregues para os clientes, temos que ter embalagens eficientes e com um tempo de resposta muito bom também. Então, muitas vezes, aquilo que nós falamos, o processo tem excelência, o produto tem excelência, mas o processo logístico não. Então, é entregue de forma desordenada, não tem um tempo de entrega rápido. Tratativa com o cliente muitas vezes também não é legal, assim, Sim. no sentido de o cliente se sentir bem atendido, né? Às vezes alguns detalhes, algumas coisas que, como são pessoas tratando com pessoas, entra naquela questão do relacionamento interpessoal, né? Então, tratativa com pessoas tem que ser
mais delicado no sentido de tomar um cuidado adicional para que a gente possa fazer todo esse fluxo, esses processos funcionarem de uma forma que o cliente vai ficar cada vez mais satisfeito, né? Ou muitas vezes o cliente pede uma cotação e demora muito tempo para responder, ou o cliente tem um problema e tem muita dificuldade para solucionar o seu problema pós-venda ou em garantia. Então nós temos muitos processos dentro da empresa que eles têm que estar todos com esse foco da excelência. E muitas vezes a gente vê que as empresas eles só olham muito para o processo produtivo. E o processo administrativo, logístico, muitas vezes ele fica um pouco de lado, né? A gente não pode esquecer que processo, quando a gente fala em processos, esses processos estão interligados. Isso. Os processos fabris dependem de processos administrativos, para que tudo corra bem. Então, quando a gente fala em excelência, o que é? É tudo correr bem, né? Assim, de uma forma mais simplista, de uma forma mais prática. Ou seja, seu cliente tem que estar satisfeito com o que você oferece para ele, mas não só o produto, como a Roseli frisou agora há pouco. É o atendimento como um todo, é a forma que ele está se sentindo atendido, né, por aquilo que ele está contratando. Uma coisa que eu observo bastante por aí é que as empresas muitas vezes ficam na dúvida, né? Tá bom, mas o que eu devo fazer? Qual é o modelo de negócio que eu tenho que seguir, etc. E muitas vezes eu percebo que o pessoal acaba esquecendo do Lean como modelo, ou a aplicação do Lean como próprio modelo de negócio. Então, quando a gente fala em aplicar conceitos do Lean Thinking, né, que seria o pensamento enxuto, o que a gente vê por aí são trabalhos feitos com aplicação de algumas ferramentas isoladas. Isso não vai resolver. Pontualmente, para resolver um problema lá, é claro, isso vai ajudar, sempre é útil, mas não como excelência operacional ou como algo maior. Então, por exemplo, eu vejo algumas aplicações aí que as empresas consideram que são aplicações de Lean, e aí quando a gente vai ver o que tem, tem lá uma atividade de 5S, e muitas vezes também não funciona como deveria, tem lá numa área uma atividade de TPM, manutenção produtiva total, alguns trabalhos de redução de setup, lá de SMED, e coisas desse tipo. Só que tem que lembrar que Lean é o pensamento, é a gestão como um todo, né? Que é a gente atacar desperdícios, partir para essa excelência operacional, buscar esses resultados de excelência com todos aqueles conceitos que tem, e não é só aplicação de algumas dessas ferramentas ou metodologias de forma isolada. Aquilo é tudo um conjunto muito maior do que isso, né? Então, o que a gente vê é os trabalhos que muitas vezes eu critico assim, de aplicações que são chamadas de aplicações de Lean, mas na verdade não são. São algumas ferramentas, alguma parte do conceito do Lean que as empresas estão começando a adotar. E não é esse o objetivo, né? O objetivo é muito maior que isso. Seria a gente pensar na gestão como um todo da empresa, para daí a gente começar a trabalhar com os conceitos do pensamento enxuto, os conceitos do Lean. Normalmente, esses conceitos, ou essa aplicação, vai começar com os mapeamentos dos processos, os VSM, lá, os Value Stream Mapping, onde nós vamos focar o que agrega valor, né, separar o que agrega valor do que o que não agrega valor. Mas assim, também não é só o VSM sozinho que vai funcionar, mas é todo um contexto que as pessoas, as gestões principalmente dessas empresas, têm que entender para começar esta mudança, ou para partir para um nível de excelência operacional, ou um nível de excelência maior do que é hoje, né? Senão a gente não vai evoluir. Sim, e nós vemos bons exemplos também de empresas que adotam o modelo de gestão como Lean Thinking, mapeando todos os seus processos, seja administrativo, seja produtivo, seja de logística,
onde eles ao longo do tempo vão ganhando excelência, vão reduzindo custos, vão melhorando o tempo de resposta dos processos. É esse o caminho, né, para uma excelência operacional. Sim, com certeza. E o que a gente vê nas empresas, até com base nos trabalhos que a gente faz, né, às vezes a gente começa com coisas até pequenas, né? E normalmente a gente vê em trabalhos que são feitos, a preocupação é implementar todas aquelas chamadas ferramentas Lean. E, na verdade, nós vamos trabalhar tudo aquilo, mas tem toda uma sequência de implementação, mas onde eu vejo que as empresas acabam errando, né? Algumas empresas, em alguns casos, é de não enxergar isso como o sistema de gestão, né? Um sistema maior da empresa para buscar essa excelência. E depois as ferramentas e metodologias vão entrando conforme a situação, conforme a necessidade. Para quê? Para resolver toda a questão, em geral a gente até fala, né, toda a questão do fluxo, porque não é trabalhar com fluxo contínuo, reduzir estoques e outros conceitos mais, conceitos de célula de produção. Então, para a gente chegar naquele nível de excelência operacional, a gente vai ter que trabalhar outras ferramentas e metodologias. Depende da atividade da empresa, vamos ter que focar mais em uma ou mais em outra. Mas o que eu percebo assim claramente desses trabalhos que nós estamos falando não são feitos de uma maneira mais apropriada, é que o foco lá são as ferramentas, ou a proliferação dessas ferramentas. E antes disso, tem que ter toda uma estratégia maior e todo um pensamento, por isso a ideia do pensamento enxuto, né, o Lean Thinking. Tem que ter todo um pensamento e alinhamento da gestão da empresa, do modelo de negócios, para focar nesses conceitos do Lean. E o outro ponto-chave, que já é bem batido, mas eu ainda vejo que as pessoas ainda têm dificuldade em assimilar isto, é que falta assim, uma interpretação até, né, disto tudo quando a gente vai começar a implementar. Porque, a princípio, é claro que cada caso é um caso, mas a princípio, com coisas mais simples, a gente já começa a reverter situações, a gente já começa a melhorar esses processos que a gente citou, e a gente tem feito aí vários trabalhos que, com conceitos do Lean e poucas dessas ferramentas ainda implementadas, a gente já começa a ter resultados bem focados em satisfação do cliente e nessa questão de melhorar o nível de excelência operacional. Ou seja, sim, a gente consegue melhorar a produtividade em níveis significativos, começa a ter um atendimento muito mais rápido ao cliente, começa a tirar todos os atrasos, né? Seja atrasos de entrega de produtos, quanto de dar uma resposta para o cliente, sim, desde lá um orçamento para uma reclamação que o cliente fez, enfim, você começa a atender melhor todo o cliente. Isso é excelência operacional. Isso é você estar mudando de nível, focado no cliente e alavancando a sua excelência operacional, né? E aí sim, ao longo do tempo, isso é contínuo. Roseli aqui constantemente nos lembra que essas tratativas só funcionam se a gente pensar em melhoria contínua, em coisas a médio e longo prazo. E aí sim, eu vou melhorando esse sistema, vou desenvolvendo cada vez melhor esse sistema, e aí nós vamos precisando das chamadas ferramentas Lean para poder mudar o patamar que a gente tem desta performance dos nossos processos. Sim. Né? Outra metodologia que é muito importante para melhorarmos a excelência da nossa empresa é utilizarmos a metodologia Seis Sigma. Porque o Seis Sigma ele já busca diminuir variabilidade, melhorar a qualidade dos processos, melhorar a qualidade dos produtos, dos serviços, e podemos usar vários projetos Seis Sigma para melhorar a excelência operacional das empresas. E se juntarmos o Lean com o Seis Sigma,
aí fica melhor ainda, porque usamos uma metodologia bem ampla e bem eficiente para melhorar, né, a eficiência dos nossos processos e a eficácia também, bem como toda essa questão da qualidade operacional também das empresas, né? Muito bem lembrado, porque o próprio Seis Sigma por si só, aquela história da escala Sigma, já é uma forma da gente medir excelência operacional, né? Ali está um pouco mais focado para defeitos de fábrica, mas estendendo lá a própria escala Sigma para outros indicadores, a gente consegue ter também essa visão, ou deixar bem claro qual é o nível que nós precisamos chegar de excelência operacional. Sim. E essa tratativa do Seis Sigma também é interessante, porque aí a empresa pode começar a fazer alguns projetos focados em pontos mais críticos que ela está vivenciando, para começar já a resolver alguns pontos aí nos seus processos e partir para um nível de excelência, ou pelo próprio trabalho do Seis Sigma, entender o que falta para chegar nesse nível de excelência, ou de excelência operacional, né? Mas também, volto a reforçar, não adianta a gente só ficar fazendo alguns projetos Seis Sigma. Primeiro, a estruturação Seis Sigma tem que estar bem forte, tem que fazer parte da gestão da empresa, tem que vir lá dos desdobramentos de meta, aquela história do Roshin Kanri, dos A3X, fazer todo o desdobramento de meta, para daí a gente desdobrar em projetos Seis Sigma, que vão estar ligados com metas maiores da empresa. Com a própria estratégia da empresa. Própria estratégia da empresa. E a gente vê muitas falhas nesse entendimento, na verdade, né? Então, se acaba fazendo coisas muito pontuais, quando a gente deveria pensar em algo maior, e daí, no caso dos projetos, eu disparo alguns projetos que podemos até dizer que o projeto em si pode ser um pouco mais pontual, mas ele tem que fazer parte de uma estratégia maior da empresa, né? E nós temos tido muito bons resultados, como aqueles que nós já apresentamos aqui no podcast, de implementação de projetos Lean Six Sigma para várias empresas, não só do ramo automotivo, mas para a área de serviço, alimentícia, energia solar e muitas outras. Até na educação, médica, né? Área médica também. Então, esses projetos, quando eles são estruturados e eles estão alinhados com o desdobramento de metas e a estratégia da empresa, e parte da alta direção da empresa, eles conseguem ter uma eficácia muito maior, com certeza. E termos resultados muito mais importantes também. E isso faz com que a gente aumente a nossa qualidade, a nossa entrega, os nossos indicadores, reduzir custos, reduzir desperdícios e muito mais coisas. Ou seja, tudo tem que estar amarrado, todas essas atividades têm que estar amarradas na estratégia maior da empresa. Sim. Então, voltando lá para o começo da nossa fala, o que é a excelência operacional, né? No sentido, o que as empresas têm que fazer? Primeiro, tem que pensar no todo, desde lá da estratégia maior, isso em geral as empresas têm, pelo que a gente vê por aí, né? Agora, o desdobramento dessa estratégia para chegar nessas atividades, colocar como sistema de gestão o próprio Lean, né? O pensamento enxuto, para fazer todo aí esse trabalho a longo prazo, a médio prazo da empresa, e depois a gente ir trabalhando ferramentas e coisas mais pontuais. A questão do Seis Sigma que a gente levantou agora, né? Já há um bom tempo a gente fala que são projetos Lean Seis Sigma. Isso tem que estar entrelaçado, isso tem que estar alinhado, né? Porque a gente tem que trabalhar parte focada mais em qualidade e melhoria dos processos, atacar desperdícios, buscar níveis de excelência operacional. Com isso a gente vai reduzir custos, nós vamos alavancar vendas e nós vamos estar cada vez em melhores condições de competir no mercado aí
perante os nossos concorrentes, né? E as empresas que não fazem isso correm um grande risco de não conseguirem sobreviver, certo? Sim. Muitas vezes se confunde excelência operacional com automatização de processos. Só que se formos automatizar processos ineficientes, com muito refúgio, retrabalho, com muito desperdício, então nós estamos automatizando o desperdício. Então é muito importante que se faça um trabalho primeiro de eliminar desperdício, de trazer processos mais enxutos, de termos tempos melhores, para depois pensar em automatização. Então, acho que isso é um ponto para reflexão, que muitas vezes automatizar um processo, antes dele estar enxuto, não é uma boa estratégia também. Não sei o que você acha. Sim. Nós estamos já há um bom tempo na era da informática e automatizações. Então, isso vai continuar acontecendo? Sim, isso tem que acontecer, sim. Tem uma série de vantagens. Hoje em dia, né, inteligência artificial cada vez melhor e mais completa por aí. Então é claro que toda essa parte de informatização, automatização, ela vai acontecer, ou ela já vem acontecendo, e isso é bom, né? Agora, o ponto, ou reforçando esse ponto que a Roseli colocou agora, que é de extrema importância. Não adianta a gente só pegar um processo ruim, né? Vou chamar de ruim esse processo ineficaz. Não adianta pegar um processo ruim e só automatizar, porque a gente vai estar automatizando um processo deficitário. E aí depende do que isso está envolvendo, pode ser até pior do que a situação que você tem hoje. Só que você vai perceber isso lá para frente só, né? É por isso que é muito importante você começar com o básico. Qual que é o básico? É conhecer seus processos, mapear, ver quais são os seus desperdícios, o que você pode eliminar, o que você pode melhorar de tempo, de qualidade, para depois pensar em automatização, não é? É a tal história, né? Não tem muito o que inventar. Primeiro, a gente tem que arrumar, tem que pensar em processos, arrumar nossos processos, tornar nossos processos mais eficazes, mais eficientes, para depois a gente começar a automatizar. E é claro, né, nós pegamos uma época que a gente não tinha nenhuma informatização, nem nos escritórios, ou praticamente nenhuma informatização, nem nos escritórios, nem muito menos na parte fabril. Só que isso evoluiu muito e rapidamente, né? E é claro que isso trouxe um monte de vantagens, mas a gente não pode perder esse foco. Eu preciso entender meu processo, eu preciso discutir processo, eu preciso melhorar o processo, eu preciso medir performance de processo, até para, quando a gente fala em excelência operacional, eu ter o comparativo dessa performance com os melhores do mercado, com o benchmark, ou muitas vezes com as nossas atividades mesmo, né? Para a gente poder comparar e cada vez buscar performances melhores para esses resultados ou para essa eficiência dos nossos processos, certo? Quais as vantagens que você acha de utilizar a metodologia Six Sigma para melhorar a excelência operacional de uma empresa? Como a gente já comentou um pouco, né, o próprio nível Sigma lá, aquela medição com o nível Sigma, que está dentro do contexto da aplicação do Six Sigma, ela já foi pensada para fazer esta medição. Mas a gente ainda vê muito trabalho aí que o pessoal acaba deixando meio de lado esta contagem de performance com o nível Sigma, né? Mas o que às vezes as pessoas acabam esquecendo é que o Six Sigma como um todo, ele não é só essa medição, né? O que tem lá dentro do Six Sigma de interessante e pensando, linkando com essa questão da excelência operacional. O que a gente tem lá? A procura, né, das ferramentas mais adequadas para a gente resolver aqueles problemas que a gente está encontrando conforme a gente vai discutindo, entendendo, mapeando processos, né? Porque, via de regra, o Six Sigma, o Lean Six Sigma, é
focado em melhoria de processo. O Design for Lean Six Sigma já foi colocado um pouco mais no início do desenvolvimento dos produtos, né? Então seria para a gente desenvolver produtos melhores. Mas pensando nessa abordagem do Six Sigma, do Lean Six Sigma, a gente tem a escala Sigma, que é uma forma da gente medir essa excelência operacional. Mas mais do que isso, aquela estruturação dos projetos, ela é muito forte. E às vezes a gente até ainda ouve algumas pessoas questionando um pouco as práticas dos projetos Six Sigma, como se fosse algo que passou, alguma coisa que Motorola inventou lá atrás, o pessoal usou e agora já não precisamos mais dela. E isso é totalmente errado, ou seja, Six Sigma continua tendo uma importância muito grande e quando a gente fala em excelência operacional, ela é importantíssima para a gente fazer esses trabalhos, né? Do mesmo jeito que a gente falou do Lean, dos conceitos do Lean, por isso, né, Lean Six Sigma, ou Lean Six Sigma. Mas o ponto-chave ali seria a gente trabalhar, ou os belts escolherem quais as ferramentas mais adequadas para resolver o problema que a gente tem para melhorar a performance daquele processo que está sendo estudado, que está sendo trabalhado, né? Então, a gente costuma usar muito aquele termo, né? A gente vai buscar as causas que nos impedem de atingir as metas ou de chegar no nível de excelência operacional que nós queremos ou precisamos por causa do mercado, por causa da concorrência. E onde está o ponto-chave lá? A gente usar ferramentas, que a gente costuma usar o termo, né, ferramentas mais sofisticadas, para resolver problemas, que entra a parte lá de ferramentas estatísticas, e lá tem muitas ferramentas, né, que a gente usa, mas principalmente aquelas mais focadas aí na parte estatística, desde lá os seus testes de hipóteses, os DOEs, os delineamentos de experimentos, aplicações aí de método Taguchi, e assim outras técnicas mais que a gente vai trazendo para esses trabalhos para que a gente vá migrando para o nível de excelência operacional que a gente precisa ou que a gente quer. E também aquela história, aquele pensamento mais geral. A gente normalmente vai começar a seguir o benchmark daquele nosso segmento, vai buscar atrás da performance que o nosso benchmark tem, para daí chegar no momento que nós vamos ser o próprio benchmark disso tudo, e aí o nosso desafio é interno, né? De cada vez a gente querer buscar performances melhores. Isso é a gente partir para esta abordagem de melhoria da excelência operacional e de uma forma aí mais contínua, né? Então, assim, do mesmo jeito que a gente falou do Lean, Six Sigma está muito claro que ele contribui assim muito na melhoria dos níveis de excelência operacional. E os projetos Six Sigma nos mostram muita coisa a respeito disso, né? Muito bem. Assim, o que a gente poderia dizer como um resumo para as pessoas, as empresas que querem buscar excelência operacional? O que a gente poderia passar aí como alguns pontos-chave? Então, do que a gente já falou, fazer uma abordagem de pensamento enxuto com foco no Lean Manufacturing, no Lean Office, enfim, no pensamento enxuto, no Lean Thinking. Atividades de Lean Six Sigma, desde lá do Design for Six Sigma, depois para o Lean Six Sigma para a melhoria de processos. E como é que a gente poderia resumir tudo isso aí de uma forma mais lógica para o pessoal poder seguir? Eu anotei aqui 4 pontos, né? E vou falar aqui os 4, e aí você pode complementar se tiver mais alguma coisa. Então, o primeiro, os trabalhos de excelência operacional, eles têm que estar desdobrados da estratégia da empresa e dos objetivos estratégicos da empresa. Segundo, escolher uma metodologia. Exemplo do que falamos aqui, metodologia Lean Thinking, metodologia Six Sigma, ou utilizar Lean Six Sigma também.
3.3. Não implantar as ferramentas de forma isolada ou pontual, e sim fazer um trabalho onde a gente possa implantar as ferramentas para chegar aos resultados necessários para melhorarmos a excelência operacional. E quarto, os trabalhos de excelência operacional, nós devemos priorizar os de curto prazo, mas também não esquecer que além de curto prazo, a gente tem que estar olhando para médio e longo prazo, porque esse trabalho não pode parar, ele tem que ser contínuo. E a empresa tem que estar sempre trabalhando em melhorar a sua excelência operacional. Então, esses foram os 4 pontos que eu anotei aqui. Ou seja, se a gente quer trabalhar para melhorar nossa excelência operacional, esse trabalho não pode parar. Isso. Tem que estar fortemente embasado em metodologias, em estratégias da empresa, em ferramentas para resolver os problemas que a gente vai ter quando a gente começa a fazer toda essa análise de excelência operacional, análise dos nossos processos, nossos fluxos, atendimento ao cliente e tudo mais. E a gente tem que pensar sempre que isto é algo contínuo. A gente vai fazer as coisas mais urgentes agora, claro, mas temos que estar pensando lá na frente, senão a gente não vai evoluir, né? Então, a empresa não vai evoluir, não vai chegar aonde precisa chegar, aonde quer chegar. Espero que vocês tenham gostado aí dos nossos comentários, nossa abordagem. Esperamos ter contribuído aí bastante para vocês, para tirar dúvidas. Ficamos à disposição de vocês para outros temas, assim como para esclarecimentos sobre esta nossa conversa de hoje. Obrigado pela participação e até o nosso próximo encontro. Muito obrigada pela participação. Então, peço para que vocês se inscrevam no canal, curtam o vídeo e se tiverem mais sugestão de temas, como os anteriores que fizemos, que partiram dos nossos seguidores, são muito bem-vindos. Muito obrigada pela participação. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.